E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos começando mais um programa de estudo das obras de André Luiz. Estamos estudando Nosso Lar. O livro Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo próprio André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui com a permissão de Jesus e dos bons espíritos, porque sem a presença deles, com certeza o trabalho não ocorreria. Continuando o nosso estudo da obra Nosso Lar, no capítulo 39. No programa passado, ainda comentando sobre a conversa e as explicações da mãe de Lísias, Dona Laura, ao André Luiz, em que ela continua explicando sobre a questão das criaturas que padecem anos sem alívio espiritual porque se esquivam a fraternidade legítima. Ela está falando da fraternidade e nós estamos aqui mais especificamente falando do casamento, família, né? Em que ela vem dizendo que e o André Luiz pergunta o que acontece com essas pessoas que não têm essa fraternidade legítima, como eu estou vendo aqui na casa de Tobias, né? Ela explica que depois desses padecimentos, ela chama de padecimentos infernais, na questão do que não foi utilizada a fraternidade legítima, muitas vezes esses espíritos, a eles são impostas encarnações com aqueles a quem não conseguiram se entender, vamos dizer assim, né? Porque o entendimento aqui, ele necessariamente requer ceder. A gente nunca quer ceder, vise o nosso relacionamento em família. Só a gente fazer uma autoanálise. É muito difícil. A gente quer que o outro ceda, mas a gente não, né? Sempre assim. E aí são impostos esses espíritos, eu explico ao André Luiz, na questão dos laços consanguíneos, que é a família. E aí nós comentamos sobre isso, Tereza leu também, na pergunta 262, letra A do Livro dos Espíritos, em que os espíritos respondem a Kardec que Deus, em determinados casos, impõe a existência ao espírito quando, pela sua má vontade, ele não se mostra para compreender o que é mais útil, que é a questão da fraternidade. E aí recebem laços consanguíneos esses espíritos. E aí no Evangelho segundo o Espiritismo, nós também lemos no capítulo 4, item 19, em que Allan Kardec fala que Deus permite que nas famílias ocorram encarnações entre espíritos antipáticos ou estranhos, para que comece a ocorrer realmente aí de prova para uns e para outros o meio de progresso real, que é o progresso moral, né? Então ela explica sobre isso. Nós também lemos uma página muito interessante, muito boa, de Joana de Anjos, que está no livro Luz da Esperança, capítulo 9. É muito boa essa página, o nosso entendimento sobre esse assunto, que se intitula Inimigos Queridos, né? Muito boa a página. Como sempre, as páginas da Joana são muito esclarecedoras e confortadoras. E é isso, a gente comentou sobre isso e, continuando, lemos mais um pouco, em que ela explica ao André Luiz a necessidade de fazermos aquela recomendação de Jesus e de nos reconciliarmos com os adversários, né? É uma questão urgente para nós, né? Reconciliação com o nosso adversário enquanto está a caminho, quer dizer, enquanto está encarnado ainda. A gente comentou também, estou lembrando aqui, que o grande solvente universal é a água, ao nível dos elementos químicos, né? E na questão moral, o grande solvente universal divino é a família. Na família, nesse cadinho, eu li ontem uma página muito interessante, mas eu acabei não trazendo, do livro Religião dos Espíritos, chamado Cadinho. Porque o cadinho eu já estive lendo,
Ele é alguma coisa que tipo uma base que se encontra onde você faz a purificação do ferro, onde você coloca o ferro, qualquer metal para purificar, nesse cadinho, para ele ficar mais puro, melhor. A família, o Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, ele fala, eu acho que é capítulo 8, se eu não me engano. Tô vendo aqui. Cadinho. Porque a família é o cadinho, é onde vão ser dissolvidos os ódios, as adversidades. Eu tenho uma amiga que ela mora no Paraná, chamada Dolores. Eu nem sei se ela nos escuta, né? Se ela nos escuta, um beijo para você, Dolores. Ela sempre falou, nada que um leitinho de peito não consiga. Não comece, porque aí menos, vem né? como filho, como filha, pelo menos, né, naquela fase infantil e que ainda tem aquele véu, né? Que não deixa a gente reconhecer quem tá ali, mas ela sempre falou isso, nada, e ela hoje é viúva, e o nosso amigo Irã era um companheiro, né, um tanto quanto mais difícil do que, como nós, né, como nós somos também em muitas situações. Aí ela falava assim, deixa que na próxima eu vou dar muito mamar para ele. Ela brincava assim, e ele com certeza, ele já entende isso agora muito bem. Tá aqui a página. Lê só o final. Cadinho, capítulo 8 do livro Religião dos Espíritos. Lê um pedacinho. Vou ler a primeira e o finalzinho. Isso. Muitas vezes na Terra, na posição de cultores da delinquência, conseguimos escapar das sentinelas da punição. Então a gente acontece, mas às vezes a justiça dos homens não nos pega, né? Isso. E aí ele vai comentando e tal. Nessa crise, todavia, a reta justiça nos espera, infalível. E além da morte, ainda mesmo quando tenhamos legado ao mundo vastas parcelas de cultura e benevolência, eis que as marcas da ignomínia se nos destacam do ser, então expostas à grande luz. Nessa crise inesperada, imploramos nós mesmos retorno e readmissão nos cursos de trabalho que se nos demandam a deserção e a falência, a fim de ressarcirmos os débitos que os homens não conheceram, mas que vibram, obcecantes, no imo de nossas almas. Aí agora que ele fala. É assim que voltamos ao cadinho fervente da purgação, retomando nos fios da consanguinidade família, a presença daqueles que mais ferimos, para devolver-lhes em ternura e devotamento os patrimônios dilapidados, rearticulando os elos da harmonia que nos ligam a todos, na universalidade da vida perante a lei. Então é isso. Aí ele finaliza. E por mais inquietante se nos afigure a experiência no educandário doméstico, guardemos dentro dele extrema devoção ao dever, perdoando e ajudando, compreendendo e amparando sem descansar, pois somente aquele que se engrandeceu entre as quatro paredes da própria casa é que pode, em verdade, servir a obra de Deus no campo vasto do mundo. Então, Emmanuel, como sempre, ele consegue ter um poder de síntese e com os ensinamentos aqui vastos, né? Porque não adianta. O que ele está dizendo? Olha, só entre as quatro paredes da própria casa é que realmente eu sei se eu posso servir a obra de Deus no campo vasto do mundo. Não adianta. Quer dizer, na questão do mérito, não adianta. Eu posso fazer doações inúmeras, remédios, roupas, alimento e tudo mais. Vai me dar crédito, mas realmente o mérito não vai, porque se eu não for dentro de casa aquilo que eu sou no mundo, porque dentro de casa é que está aqueles inimigos queridos que a Joana de Ângeles diz. No livro Ação e Reação, aproveitando também, no capítulo Livro Ação e Reação, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo André Luiz também, no capítulo 15, um instrutor, o Silas, ele comenta e dá uma explicação sobre isso ao André Luiz. Ele fala assim: é preciso reconhecer que todos responderemos pelos atos que efetuamos.
Se o homem não é responsável pelos delitos em que venha a falir a mulher desventurada, é ele inegavelmente o autor, e se for ele o autor da desdita em que ela se encontra, em desencarnando com o remorso da traição praticada, quanto mais luz se lhe faça no entendimento, mais agudo se lhe será o pesar no haver cometido a falta. Então, o que ele está dizendo? Eu transgredi a lei com relação ao sentimento de alguém. Em vários exemplos que pode acontecer. E aí, depois do entendimento, no meu entendimento, eu entendi que eu estava errado e tal. Aí vem o remorso, a partir do remorso eu consigo me reerguer no entendimento, não caio no remorso, que é um erro. E aí, depois do entendimento, eu quero resgatar isso. Aí o que ele continua a explicação? Trabalhará naturalmente para levantá-la do abismo a que ela se arrojou por segui-lo, confiante, e reconduzi-la à reencarnação, em cujos liames se demorará, aceitando-a por esposa ou filha, de modo a entregar-lhe o puro amor prometido, sofrendo para regenerar-lhe a mente em desequilíbrio e resgatando a sua existência entenebrecida pela culpa. Então, ele malsinou o coração de alguém, magoou. Como a gente viu aqui, Teresa explicou, foi em programas anteriores, quando os espíritos dizem, quando a questão do sexual, é o que está se tratando aqui também, no caso do Tobias, mexe na alma, não é? Então, se você iludiu alguém, transgrediu alguém, então, aí essa pessoa, por causa disso, se desequilibrou, quem fez isso vai ter que reencarnar com ela e soerguê-la. Soerguê-la quer dizer, colocá-la de novo em equilíbrio. Ela pode vir esposa ou filha. Então, consanguinidade. E até que ela se equilibre, esse companheiro ou essa companheira vai acompanhá-lo ou acompanhá-la. Por quê? Quem transgrediu, aí no ditado popular, quem fez a mala sou eu vou carregar a mala, até ela ficar bonitinha, com rodinha de novo, que eu possa caminhar com ela e deixar de ser mala, não é? Então, poxa vida, a gente vê assim, casos em família, fulano é tão bonzinho para o outro só faz maldade com ele. Com certeza são casos, se a gente vê em reencarnações passadas, são casos assim, né? Então, é a necessidade da resignação, que é muito difícil, mas a explicação da doutrina está aí para nós, né? Agora uma coisa que a gente, antes da gente, né, Marcos, eu nem sei nem começou a ler, mas uma coisa que a gente não pode perder de vista é o seguinte: as nossas reencarnações, todas elas, temos resgates a fazer. Mas a gente não pode achar que a gente só tem que parar no resgate. A gente tem que também construir para o futuro. Não tem jeito. Então, quando a gente se resigna nas tribulações no lar, estamos falando de família, né? O assunto aqui é família. Quando a gente consegue se resignar, ter paciência, né? Não desejar vingança, não guardar ódio no coração, nem mágoa, a gente já está semeando para o futuro, sim. A gente está na dificuldade, mas a gente não pode parar por aí. A gente sabe, né? Porque senão o espírita, né? As pessoas ficam dizendo, o espírita só sabe dizer que está resgatando, que está sofrendo, que tudo que ele está passando é de outra. A gente sabe disso, mas a gente tem que também ter em mente que a gente tem que construir em cima, né, dos escombros, porque as flores também nascem das ruínas. Então, a gente não pode perder isso de vista. E a gente tem que fazer uma análise de o que a gente está semeando para o futuro. Porque senão vai acontecer o que ela vai dizer aqui. A gente acaba ficando em círculos viciosos de expiação em família. Entendeu? Aí são aquelas famílias que a gente tem notícia, muitas das vezes no interior do país, que aí a família começa a ter inimigo na outra família, ou dentro da própria família, irmão querendo roubar irmão, não é?
problemas seríssimos e acontecem homicídios, tudo por conta de relacionamentos mal evoluídos, vamos dizer assim, porque ninguém sabe perdoar, ninguém sabe tolerar, ninguém tem paciência, ninguém quer servir. Então, a gente precisa, cada um de nós precisamos fazer uma análise e saber o que a gente está semeando para o futuro. Porque o resgate está aí, a gente não pode mudar, não. Tem que saber lidar com ele, né? A resignação tem que ser ativa, você sempre trabalhando, construindo, mas também você está semeando para o futuro melhor. A gente não pode esquecer disso. Ela está explicando aqui para o André Luiz, olha, recomendação de Jesus, que nos aconselha imediata reconciliação com os adversários, para o nosso próprio bem. Isso. Então, toda vez que a gente nós estivermos atribulados, reclamando muito, como a gente sempre faz, questionando, porque isso aí ainda é uma rotina para nós, né? A reclamação, a intransigência, a violência, não necessariamente física, mas verbal, a agressão verbal. Então, toda vez que fizermos isso, nós raciocinemos, isso é que é importante, gente, raciocinemos, pensando, é aquilo que os espíritos recomendam, ao final do dia, cabeça no travesseiro, o que eu fiz hoje? Como é que eu me lidei hoje? Porque a família o acaso, nós vamos ler mais adiante, o acaso não existe. A família, então, não é acaso. Toda vez que nós reclamarmos e dissermos erroneamente aquela infantilidade que a gente diz, que mal eu fiz a Deus, ninguém tem condição de fazer mal a Deus. O que eu pedi? O que eu fiz? Não queira saber, porque muitas vezes realmente é uma imposição divina para o nosso bem. Então vamos continuar com a leitura, né? Porque a gente nem lê, né? Continuar não, começar. Começar, né? Porque o assunto parágrafo família... 18. Parágrafo 18, gente. Mas no meio dele, né, Teresa? Não, é no meio? É que no meu... O alvitre. Quem sabe valer-se do tempo... Ah, tá. Mais adiante, no meio do parágrafo 18. Não, é que no meu outra tá aqui, página. O meu continua, né? O meu não. Como o meu, a minha edição é diferente, parece que é outro parágrafo. Então, vamos lá. Quem sabe valer-se do tempo, continua ela explicando o André Luiz, a mãe do Lísias. Quem sabe valer-se do tempo, fim da experiência terrena, ainda que precise voltar aos círculos da carne, pode efetuar sublimes construções espirituais com relação à paz de consciência, regressando à matéria grosseira, suportando menor bagagem de preocupações. Se eu vou fazer uma viagem de compromisso de trabalho, exemplo, e aí eu tenho reuniões, trabalhos para fazer, e eu não me preparo, eu não estudo o tema, eu não me preparo com o material necessário, eu vou me dar mal lá no trabalho. Eu não vou proceder bem. Natural isso. Quando eu vou fazer uma viagem de lazer e não levo o mínimo necessário, né, para escova de dente, pasta de dente, e etc. Alguma coisinha, os detalhes, eu vou passar algum transtorno. É isso que ela está dizendo aqui. Quem sabe valer-se do tempo, ao desencarnarmos, nós vamos reencarnar novamente inúmeras vezes. Então, o se valer-se do tempo aqui é o estudo, é o trabalho, é o que o André Luiz vai fazer, é o conselho que ela está dando para ele direto, para se valer do tempo, não é? Principalmente pelo que vai acontecer com ele no final aqui do livro, quando ele retornar à casa. E ele vai ter que tomar uma decisão muito séria para a vida dele, para a continuidade, que é o que nós vamos ter que fazer também. Então, o valer-se do tempo, que ela está dizendo aqui, não é ficar se lamentando no erro que cometeu. Se eu reconheci o erro, eu vou para frente. E o estudo e o trabalho são as duas molas propulsoras para o nosso progresso. No livro Missionário da Luz, no capítulo 12, o próprio André Luiz vai nos dar um exemplo sobre o que é você, quando desencarnar, construir algo de bom para a sua própria reencarnação. Ele está lá no Ministério do Planejamento não, no Instituto da Reencarnação, e ele está conversando com um trabalhador chamado Manassés.
E o Manassés diz para ele que ele está olhando lá os mapas reencarnatórios de muitas pessoas. E o Manassés mostra para ele um mapa reencarnatório de um amigo dele, que há 100 anos atrás, ele conta para o André Luiz, ele foi um homicida. Ele matou um pobre homem à facada. Está lá no finalzinho do capítulo 12 do livro Missionário da Luz, quem quiser ler. E aí, ele conta, né, que esse amigo sofreu muito no mundo espiritual, porque o homem que foi assassinado perseguiu ele, obsediou ele no mundo espiritual, torturou mesmo ele. Mas ele se arrependeu do crime, e aí eu vou ler um pedacinho, porque fica mais bonitinho quando a gente lê. Arrependeu-se do crime, sofreu muito nas regiões purgatoriais, e depois de largos padecimentos purificadores, aproximou-se da vítima, beneficiando-a em louváveis serviços de resgate e penitência. Cresceu moralmente, quer dizer, é o que a dona Laura está falando, ele está sabendo valer-se do tempo. Tornou-se amigo de muitos benfeitores, conquistou a simpatia de vários agrupamentos e obteve preciosas intercessões. Entretanto, a dívida permanece. O amor, contudo, transformou o caráter do trabalho em pagamento. O nosso amigo, ao voltar à crosta, não precisará desencarnar em espetáculo sangrento, mas onde estiver durante os tempos de cura completa na carne, que ele outrora menosprezou, porque ele matou, né? Carregará a própria ferida, conquistando dia a dia a necessária renovação. Experimentará desgostos em virtude do sofrimento físico, porque antes o Manassés disse para o André Luiz que ele vai ter uma úlcera do odenal, uma úlcera no intestino. Então, ele não, né, na realidade, ele vai sofrer dessa úlcera o tempo todo. E aí o Manassés continua. Entretanto, se souber manter-se fiel aos compromissos novos, terá atingido mais tarde a plena libertação. Então, é o exemplo que ele dá para a gente no Missionário da Luz do que a dona Laura está falando aqui. Que aquele que quando desencarna, apesar de todos os erros cometidos, se ele sabe aproveitar o tempo em trabalho, em estudo, em ajuda ao próximo, ele, na próxima encarnação, como ela coloca aqui, né, a pessoa reencarna com, ela fala aqui, com menor bagagem de preocupação, porque ela já sabe que ela já conquistou algumas coisas, mas como ela deve, então a situação vai ficar muito mais amena na existência, não é? Então ela está falando para o André Luiz, olha, que ela está ainda se remetendo ao caso do Tobias, da Hilda e da Luciana. Então eles vão ter que voltar a reencarnar, mas olha só, se a gente lembrar, a Luciana já está noiva, já vai reencontrar a alma afim dela na próxima reencarnação, porque ela fez o esforço no mundo espiritual de compreender a situação, de perdoar, né, de entender por que ela vivia com o Tobias na Terra e não conseguia sentir aquele amor verdadeiro, né? Nas entrelinhas ela fala isso. No livro Ação e Reação, o instrutor Silas, no capítulo 19, ele explica ao André Luiz também sobre o que a dona Laura está falando aqui com o André Luiz. Ele diz assim, é o capítulo 19, os companheiros desencarnados que despertam devagarinho para a responsabilidade de viver, encarando face a face o imperativo do renascimento difícil, passam a trabalhar aqui laboriosamente, vencendo óbices terríveis e superando tempestades de toda a sorte para a conquista dos méritos durante a permanência do corpo. Então, cabe a nós o esforço pessoal, né? E como espíritos obedientes que somos, o tempo aqui está dizendo para nós que já está terminando, vamos obedecê-lo, né? Está terminando mais um programa, a gente quer agradecer mais uma vez. Quem é fiel no pouco vai ser um dia fiel no muito. Muito, exatamente, a disciplina, né? Exercício da disciplina. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho de todos e esperamos ter contribuído com alguma coisa para o coração de todos vocês.
Um grande abraço a todos, um grande abraço para o seu Nilton, para o Jorge, para todos aqueles que nos ouvem. Obrigada pelo carinho, pela paciência, que a paz de Jesus possa estar com todos vocês, hoje e sempre. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.